TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Esse programa está indo ao ar hoje, quinta-feira, através da Rádio Manaim, para você que está nos ouvindo, também da TV Web Manaim. Se você baixar o aplicativo da Rádio Manaim, você tem a opção de assistir através dos dois formatos diferentes, só em áudio pela Rádio Manaim ou também em vídeo na TV Web Manaim. Mas também o programa está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar ali os seus comentários, falar um pouco sobre o programa, sobre aquilo que você tem aprendido no Conversas Bíblicas e, claro, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Também vai estar ali sempre que você quiser voltar a assistir de novo. Afinal, nós sempre trabalhamos no Conversas Bíblicas com uma sequência, ou seja, alguns programas sobre o mesmo tema. E se você perdeu um desses programas, você pode voltar, assistir o programa anterior e ficar mais contextualizado, é a expressão, naquilo que está sendo tratado. Mas a gente está começando um tema novo hoje. E é um tema, como todos os demais trazidos aqui no Conversas Bíblicas, extremamente interessante. Você que não conhece a Bíblia, você que já conhece a Bíblia, você vai ver que coisa maravilhosa, aquilo que é um mistério e que é revelado pela ação do Espírito Santo para nós, porque nesta sequência que nós estamos começando hoje de programas, nós vamos mergulhar no Velho Testamento, mas nós vamos encontrar, sabe quem no Velho Testamento? Nós vamos encontrar o Senhor Jesus. Esse é o tema, o Senhor Jesus no Velho Testamento. Mas, pastor, o Senhor Jesus veio no Novo Testamento, né? Nasceu, foi ali no início ali do Novo Testamento, deu início à nova aliança, de fato. Agora, você vai ter essa pergunta que você eventualmente fez agora respondida ao longo desse assunto. E a pessoa, o pastor que está comigo aqui hoje para tratar desse assunto é o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, pastor Josias, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para colaborar com o programa, Conversas Bíblicas, e este assunto, um assunto todo especial para mesmo. Nós iniciarmos aqui hoje. Pastor Gilson Souza, professor Gilson Souza, seja como você queira chamar, mas a gente vai aprender juntos aqui acerca desse tema. E esse tema, Jesus no Velho Testamento, como texto base, e aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos usar o mesmo texto base nas próximas edições, porque é um texto que ele resume de maneira completa, e o pastor Gilson vai falar sobre isso, o tema que nós vamos abordar. E é um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, e que diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pastor Gilson, essas palavras são do Senhor Jesus e eu vou pedir que você faça uma contextualização para os irmãos entenderem em que momento foi que o Senhor Jesus trouxe essas palavras, mas de cara a gente pode ter aqui como algo que nos chama a atenção. Quando Jesus disse isso, as Escrituras existentes naquele momento era o Velho Testamento. E ele exatamente disse que as Escrituras testificam dele, Jesus. Então, está aberta a porta aí para a gente começar a falar, conversar sobre Jesus no Velho Testamento. Qual foi esse momento? Em que momento isso aconteceu para que os irmãos estejam contextualizados? É muito importante, pastor Josias, lembrar que realmente as Escrituras existentes nos dias do Senhor Jesus eram somente o Velho Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento. Os evangelhos não estavam ainda escritos, as cartas dos apóstolos não estavam ainda escritas. Então a expressão examinais as Escrituras era exatamente uma referência ao Velho Testamento, as Escrituras existentes, ou seja, eram os livros de Moisés e além de outros livros, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos do Velho Testamento, que era a composição dos livros existentes naqueles dias ali. Agora, o que é interessante é que essa expressão do Senhor Jesus, ele dirige essa expressão a um grupo de pessoas que essas pessoas eram responsáveis por interpretar e explicar exatamente as Escrituras, ou seja, o Velho Testamento.
Ele está ali dirigindo a palavra dele aos religiosos daqueles dias, aos escribas e fariseus, saduceus daquela época, que eram aqueles que eram responsáveis pela religião judaica, pelo judaísmo, e eles tinham como base na religião deles a lei de Moisés, do Velho Testamento, que era o Pentateuco, né, o chamado Torá, né, o Pentateuco, e é que era essa composição dos livros existentes no Velho Testamento. E esses homens, naturalmente, eles eram homens, inclusive, chamados de doutores da lei, eles eram chamados de intérpretes da lei, portanto, eram extremamente conhecedores daquilo que eles examinavam. A expressão que o Senhor Jesus usou foi esta, né? Examinais as Escrituras, né? Quer dizer, não foi uma palavra assim, vocês precisam examinar. Não, vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam ou cuidam, né, existir nelas a vida eterna. Então eles buscavam uma coisa nas Escrituras que eles não conheciam, que era exatamente a vida eterna. E Jesus vai dizer ali que essas Escrituras testificam dele, naturalmente, porque só ele tem a vida eterna. Esse é um aspecto fundamental para nós entendermos. Agora, o que é interessante também é que aquilo que eles tinham, vamos dizer assim, obrigação de conhecer, de entender, era exatamente o que eles não conheciam, não entendiam. Isso estava oculto a eles, ou seja, o Senhor Jesus ali no Velho Testamento. Eles não conseguiam ver isso. Como também muitas pessoas ainda hoje, pessoas religiosas até, eles vão ao Velho Testamento e não conseguem ver ali Jesus no Velho Testamento. E aí, naturalmente, como você fez inicialmente a pergunta, eu também repito a pergunta, sim, mas como ver Jesus ali no Velho Testamento? E esse aqui é exatamente o nosso segredo aqui. Por quê? Porque, na verdade, você vai ver Jesus no Velho Testamento de uma forma que nós chamaríamos assim, de uma forma profética. Por que profética? E é aí que nós vamos agora entrar no nosso assunto. Porque o profético é aquilo que está lá no Velho Testamento, cujas figuras, cujos símbolos e cujas referências vão exatamente apontar para o Senhor Jesus. Então, isso é muito importante, esse aspecto no Velho Testamento, porque você pega, por exemplo, determinadas palavras, inclusive até proferidas por profetas. O profeta Isaías chegou a dizer isso, ele disse assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Bom, está tudo bem, mas que menino é esse? Então ali é que está exatamente o segredo de Jesus no Velho Testamento. E um detalhe interessante é que, até uma advertência para nós, pastor Josias, todas as pessoas, ou todo o grupo religioso que foi ao Velho Testamento e não conseguiu encontrar Jesus, sabe o que esse grupo fez? Criou uma religião. Ou seja, criou um outro caminho para se chegar a Deus. E só existe uma forma de chegar a Deus, através das Escrituras, através do Velho Testamento, inclusive, que é descobrir Jesus no Velho Testamento. E nós vamos, então, passar agora a ver detalhadamente como você consegue descobrir Jesus no Velho Testamento, porque agora nós vamos falar de alguns aspectos, assim, vamos dizer, que são fundamentais para esse entendimento. Porque, na verdade, toda a Bíblia, agora falando tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ela tem como tema central o Senhor Jesus. Por quê? Porque qual é o assunto da Bíblia? O assunto básico da Bíblia se chama salvação. E Jesus é exatamente salvação. Aliás, o nome de Jesus, né, na língua hebraica, né, Yeshua ou Yeshua, esse nome significa Salvador ou salvação. Então, todo o tema da Bíblia é centralizado em Jesus, porque ele fala só sobre salvação. Isso é muito interessante, porque pelo que você está dizendo e por aquilo que nós temos alcançado como entendimento, nós vemos que ao longo de todo o Velho Testamento, né, não de uma maneira isolada, não num ponto específico, mas ao longo de todo o Velho Testamento, nós temos elementos que apontam para a figura do Senhor Jesus, que apontam para a pessoa do Senhor Jesus, né? E como você disse, a Bíblia gira em torno, a Bíblia é um projeto escrito por Deus, estabelecido por Deus de salvação para o homem, e salvação só através de Jesus, e ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim, se não for por mim.
Então, de que maneiras então Jesus aparece ao longo do Velho Testamento? Você já tocou nesse assunto, mas eu queria que você aprofundasse, né? São através de símbolos, são através de... Na verdade, o que acontece? Jesus está no Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, como em toda a palavra, toda a Bíblia, e ele está de uma forma assim linearmente, ou seja, no mesmo plano. Não é que em algum lugar você encontra Jesus e em outro lugar não. Não, em todos os lugares na Bíblia você encontra. E aí agora é que nós vamos ver de que maneira Jesus então é representado no Velho Testamento. Por exemplo, você pega um símbolo. O que é a simbologia? É quando você pega um símbolo e aquele símbolo representa uma pessoa. Você pega, por exemplo, lá no Velho Testamento, a figura do cajado. O cajado é símbolo de quê? O cajado é um símbolo de Jesus, por quê? Porque Jesus é o bom pastor. Glória a Deus. Então, você vai ver muito isso lá no Velho Testamento. Você pega, por exemplo, o lírio no Velho Testamento, é um símbolo de Jesus. Por que é um símbolo? Porque Jesus, o lírio é uma planta, uma flor, que você colhe em qualquer lugar do mundo, lugar frio, lugar quente, em qualquer parte do mundo existe lírio. E Jesus é assim, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar, naturalmente, em todo lugar onde se invoca o seu nome. Porque ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Você pega outra figura, por exemplo, o ribeiro. O ribeiro é um símbolo, figura não, é um símbolo, né, de Jesus. Porque você vai ver figura num outro sentido. Sim. Por exemplo, você pega a rocha também é um símbolo de Jesus. A rocha que brotou água, né, e o povo bebeu, é uma simbologia. Mas você tem também figuras. Você pega a figura, por exemplo, do cordeiro. O que o cordeiro mostra sobre Jesus? Ele mostra uma característica de Jesus. Qual característica? Mansidão. Jesus era manso e humilde de coração. Você pega outro animalzinho, por exemplo, como o bezerro. O bezerro era um animal de carga. E Jesus ele é visto na figura do bezerro como aquele que veio ao mundo para servir. Ele próprio disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, é Jesus o servo, aquele que veio para servir. Outro animal também, no caso uma ave, né? Você pega a rola, a pomba, tem uma simbologia, tem uma figura de Jesus, porque é figura de uma característica de Jesus, que é a humildade dele. Por exemplo, quando ele foi apresentado no templo, os pais dele, que eram pais pobres, apresentavam uma oferta que, segundo a lei, era uma oferta ou um par de rolas ou 2 pombinhos, quer dizer, mostrando a simplicidade dele, a humildade dele, né? Então isso é figura. Mas você tem outra forma também, pastor José, de identificar Jesus no Velho Testamento através de alegoria. Você encontra alegoria no Velho Testamento. Por exemplo, você pega uma alegoria, Moisés o libertador. Ou seja, Deus levantou Moisés, quer dizer, escolheu Moisés, preparou Moisés, inclusive até com características semelhantes às de Jesus, porque Moisés nasceu debaixo de um juízo, e ele quase, juízo de Faraó, né? Juízo semelhante, né? Havia uma ordem. Havia uma ordem para que as crianças que nascessem, se fosse menino, que elas fossem mortas à espada. Uhum. Jesus enfrentou isso na infância, quando Herodes quis matar as crianças e tudo, né? Então você vê que isso é uma alegoria. Mas ao mesmo tempo que ele escapou disso, Moisés escapou, Jesus também escapou. Por quê? Porque eles eram libertadores. Então na figura do libertador, você vai ver uma alegoria. Tudo aquilo que acontece com Moisés vai acontecer com Jesus na condição de o libertador. Então isso é uma alegoria. Você pega uma outra, por exemplo, quando Gideão, né, estava em pleno final ali, preparando o último golpe da batalha, né? Quando ele vai passando no acampamento, ele ouve um soldado contando para o outro o sonho que teve, que era o sonho de um pão de cevada, que o pão de cevada caía sobre as tendas dos midianitas e virava de cabeça para baixo as tendas dos midianitas. Ele ouvindo aquilo, ele discerniu imediatamente. E assim, aí a pessoa para quem o soldado contava virou e falou assim, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Quando ele ouviu aquilo, ele imediatamente virou para o povo, levantou os 300 ali e disse, não, nós podemos ir porque Deus já mostrou que vai nos dar a vitória. Então isso são alegorias. Você vai ver isso na figura do Senhor Jesus, né? A maneira como o Senhor Jesus, como o pão da vida, né? A figura do pão ali. Você vai ver Jesus como a espada é a palavra, né? A palavra é como a espada.
Então são alegorias, coisas que você vê no Velho Testamento e nelas você vê Jesus. E é Jesus que é exatamente o grande, vamos dizer assim, o batalhador das nossas lutas, né? E é quem nos dá a vitória. Você tem outras formas também, como é o caso de mistérios, né? Existem mistérios no Velho Testamento que apontam para Jesus. Por exemplo, o mistério do Urim e Tumim. O que era o Urim e Tumim? Eram aquelas pedras que o sacerdote usava no peitoral, né? Eles consultavam a Deus através dessas pedras. Através dessas pedras. Então, a forma como era exatamente feita, não existe uma explicação na Bíblia. Mas aquelas pedras foram usadas. Davi, quando saiu para uma batalha, ele levou o sacerdote para consultar o Senhor pelo juízo de Urim e Tumim. O que é Urim? É luz. O que é Tumim? É verdade. Então, luz e verdade. Hoje nós temos em Jesus a luz e a verdade do Espírito Santo para nos dar discernimento quando nós buscamos a direção do Senhor e o Senhor mostra as coisas e nós então discernimos. Então, eram mistérios, né? Mas que mostravam que Jesus estava naqueles mistérios, né? E assim por diante. O enigma de Sansão, por exemplo, né? Que é um assunto que nós podemos até depois abordar em outros... muito profundo. Com mais profundidade, Isso, porque é um assunto muito profundo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Jordão é um símbolo, é uma figura, é uma alegoria? No caso, o Jordão seria um símbolo, porque o que é o Jordão? O Jordão, ele significa aquele que desce, né? Porque ele descia das regiões montanhosas lá do Hebron, né? Ele desce, né? Das regiões montanhosas do Hebron e vem corta ali o deserto e chega cá embaixo na parte mais baixa, que é o Mar Morto, deságua no Mar Morto. Que é a maior depressão existente na Terra. Exatamente, né? 400 metros abaixo do nível assim, do mar. Eu já estive lá, inclusive a gente sente até o ouvido um pouco pressionado, né? Por conta da diferença de pressão. Que coisa interessante. E sobre o aspecto profético, como é que a gente pode ver o Senhor Jesus, então, no Velho Testamento? Quer dizer, dentro de outras formas dele ser representado ali. Não, por exemplo, você pode ver Jesus no Velho Testamento na figura, por exemplo, como nós dissemos, né, tudo no Velho Testamento sobre Jesus tem o caráter profético. Por exemplo, ele como Criador, na pessoa do Pai. Então, a expressão diz assim, no princípio criou Deus, Gênesis capítulo 1, verso 1. Ali exatamente mostrando que ele, Jesus, como Deus, estava ali na criação. Tanto que João depois vai escrever no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas ele está ali também na figura do Filho. Como ele está ali na figura do Filho? Quando a Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 1, né? E disse Deus, onde é que estava Jesus? Jesus estava no Verbo. Qual Verbo? O Verbo dizer. E o que Deus disse? Haja luz. Quem é que estava ali na luz agora? Era o Espírito Santo. Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Isso tudo na pessoa do Senhor Jesus, porque ele e o Pai são um só. Ele próprio disse, né? Eu e o Pai somos um só. Você vai ver Jesus também como Redentor na figura do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele como profeta. João, em Apocalipse, vê a águia voando, né? Quando ele diz assim que a águia voando era uma figura do Senhor Jesus, como João apresentou no seu Evangelho, né? Um Jesus para a salvação da humanidade. Ele ainda, na condição de Redentor, ele é visto lá no Velho Testamento como sacerdote. Na figura de quem? De um sacerdote que era considerado sem genealogia, sem princípio, sem fim, que era Melquisedeque. Você vai ver ele como rei, lá no Velho Testamento, como Redentor, porque o rei era aquele que dava o resgate, era aquele que tinha riqueza, era aquele que governava o povo, dava segurança ao povo e lutava pelo povo. Então, é Jesus como Redentor. Mas ele também na figura do homem. Aí você vai ver Jesus na figura do homem, por exemplo, na pessoa de Abel, a oferta de Abel. A oferta de Abel mostrava exatamente o que era Jesus na condição do homem. Por quê? Porque ele entregou aquela oferta, Deus se agradou daquela oferta e o resultado é que ele deu a vida por aquela oferta. Jesus também aconteceu isso com ele como homem. Ele veio ao mundo, né, para dar a sua vida por nós. E assim nós vamos ver outros. Enoque andou com Deus. Quem era Enoque? Era um homem, mas ele andou com Deus. Você vai ver Noé. O que caracteriza Noé? É a palavra justo. Tudo você vai ver na pessoa de Jesus como homem. Jesus foi justo? Foi. Por quê? Porque não cometeu pecado. Aí você vai ver outros, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, quando ele liberta Israel do jugo dos filisteus. Então você vai ver ali
a figura de Jesus ali, né? Como o Filho de Deus, né? O homem, mas o Filho de Deus, ele inclusive na condição do Messias. Glória a Jesus. Bom, assim, é uma riqueza de conteúdo muito grande e naturalmente o nosso tempo é curto para a gente conseguir atender, ou abraçar tudo isso, apresentar tudo isso, mas só essas abordagens que foram feitas aqui, os irmãos que estão assistindo podem ler a palavra e o Senhor vai abrir ainda mais o entendimento nesse sentido, e a gente continua falando sobre Jesus no Velho Testamento nas próximas edições do Conversas Bíblicas. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui. Amém. Se Deus quiser, na semana que vem a gente vai estar novamente aqui transmitindo, os irmãos vão poder acompanhar. Amém. Obrigado, pastor Josias, a paz do Senhor. Muito bem, então já fica aqui o convite, já fica aqui a convocação. Na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, você assiste a continuação do Conversas Bíblicas com esse tema, Jesus no Velho Testamento. Só por essa introdução que você teve aqui, você já viu que o tema é extremamente rico e ao entender, ao compreender este tema, ao compreender esse mistério revelado da palavra, certamente você vai abranger o seu alcance, você vai ter um aumento do seu alcance acerca daquilo que é profético, daquilo que é a revelação do Espírito Santo, daquilo que a palavra de Deus traz como Jesus no Velho Testamento. Então, na próxima semana, se Deus quiser, voltaremos. Você já é o nosso convidado a assistir e a gente encerra assim essa edição do Conversas Bíblicas, desejando a você a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.